Fala pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu tô querendo fazer um modelinho desse apresentando gráficos. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade em entender como funciona um gráfico, como que é a leitura de um gráfico, para que serve o gráfico, a informação por trás de um gráfico, como esses gráficos são carregados, enfim. Hoje, bem rapidinho aqui, eu vou mostrar para vocês um case real durante agora a atualidade aqui do Covid-19, eu vou mostrar um dashboard interessante, com alguns detalhes, algumas críticas, sobre o monitoramento do Covid-19 no Brasil. Esse dashboard que você deve estar acompanhando agora é um painel coronavírus feito pelo Ministério da Saúde. Está aqui todas as informações, Covid-19, Ministério da Saúde, corzinhas, tal, a data de atualizações. Lembrando que até o momento, muitos dashboards estão usando como fonte de dados o repositório do GitHub da Universidade de Hopkins, lá dos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem, obviamente, não teria motivo de enviar dados para fora, para a OMS, e depois pegar esses dados e colocar todas essas logos do DataSUS, do Ministério da Saúde, enfim, e mostrar de novo. Seria um arrudeio danado. Aqui eles estão usando, acredito eu, né, não posso também afirmar com toda certeza, os dados do DataSUS. Mas como podemos ver, tem os casos confirmados, óbitos, letalidade, o mapa feito muito bem pelo Leaf OpenStreet. Esse mapa tem uma visualização muito boa. Se você tiver mais informação, se eu não me engano, ele pega até bairro. O Leaf, ele pega, tem versões que ele pega, aqui essa versão não está pegando não, mas ele pega os departamentos, né, tipo os municípios, na verdade. Mas tem versões que pegam até o bairro. A Paulista, Olinda, enfim. Isso já é muito legal. Só que aqui no mapa do DataSUS, onde a gente teoricamente deveria ter informação também do município, ele mostra apenas o estado, ok? De repente é uma visão nacional, então tá tudo bem aí, sem broncas. A letalidade está em rosa. Uma crítica: quando você faz um gráfico, você tem que ter muita atenção em relação às cores. Aqui esse gráfico ele tá bonito demais, fundo branco, cores leves, tudo mais. Mas, por exemplo, letalidade. Quando eu olho essa cor letalidade, eu logo penso no mapa que tem a mesma cor rosa. Deixa eu ver se eu consigo mudar, só para se ter uma noção. A cor Fio RGB 255 255 255. Desapareceu. Desapareceu porque é branco. Eu vou pegar aqui a lupinha para roubar a cor de fato que deveria ser. Bom, então é essa cor que deveria ter. Tá vendo a diferença que faz? O rosa dá impressão que é a letalidade, mas na verdade não, é os casos. Agora vamos aqui para a parte dos casos por região. Normalmente esse gráfico aqui ele é usado de 0 a 100. E duas coisas que você tem que observar: se realmente a quantidade dos seus dados vão de 0 a 100, normalmente é utilizado com porcentagem. E tá ok aqui, porcentagem. E também a orientação da maior fatia. Isso aqui é um gráfico de pizza, em francês é camembert, e em inglês é shark pie. Então, eu gosto, isso aqui já é mais estilo, eu gosto de ordenar pelo tamanho. Aqui não tem ordenação nenhuma, não tem ordenação de quantidade, do menor para o maior. Aqui, sinceramente, eu não sei, deve ser nem ordem alfabética provavelmente, não sei, nem ordem numérica de texto é. Usaram bem de 0 a 100, mas não
ligaram para nada, não ligaram para a ordem de quantidade, não ordenaram para a ordem de quantidade, não ordenaram por ordem de região, nada. E outra coisa interessante, as cores do lado de um mapa vermelho aqui, um mapa rosa, o cara pode se confundir. Se as cores são independentes das cores do resto do dashboard, tem que ser cores completamente diferentes ou um gradiente de cinza, um gradiente de qualquer outra cor que não existe aqui no mapa. Ou se não, definir de fato uma cor especial para cada região. E aí você poder aprofundar mais a sua análise de dados de acordo com a região. Descendo aqui começa a fazer mais sentido, porque são gráficos mais fáceis de fazer com 2 e até 3 dimensões. O que são as quantidades de dimensões? Normalmente são os eixos do gráfico que você quer mostrar. No caso aqui temos 2 dimensões, né, que é a quantidade de casos e os dias. Aqui essa informação ela até é interessante, mas eu senti falta do dia 1, dia 2, dia 3, que é como o dado está sendo explorado internacionalmente para comparar as curvas de crescimento de cada país. Curvas são nada mais nada menos que a linha, aqui a nossa regressão linear em relação à quantidade acumulada de casos. Aqui tem uma tabelinha, a ordem aqui da tabelinha, tranquilo, em ordem alfabética, mas eu também daria uma opção de usuário ordenar os dados numericamente, para saber quais são as áreas mais afetadas. Aqui você tem que ficar comparando de região por região, e é um saco também, então não foi nada pensado. Casos por semana epidemiológica. Esse painel, de fato, ele não tem nenhuma utilidade para a área de saúde, nem para a área biológica. É mais um painel de data journalism, para trazer informação para o jornalismo ou para o usuário, leigos como nós. Por causa disso, os títulos têm que ser o mais simples possível. Mapa Brasil. Tá faltando alguma coisa aí, né? Mapa do Brasil. Casos novos por dia. Casos novos por dia. Repetiu aqui. Casos por estado. Tranquilo. Casos por região. Também tranquilo. Mas casos por semana epidemiológica. Não fala nada. Para mim, eu sou de TI. Isso aqui, eu sei que é a quantidade acumulada de casos por semana da transmissão. Não é entendível. Não, tá vendo? Não tem como você saber que é acumulado. Então, não tá legal. E aqui ele faz os casos acumulados. Então, de um gráfico para outro, esse gráfico acumulado, ele é muito ruim de ver. Você tem que mexer para cima e para baixo, entendeu? Não tem como. A primeira vez que eu olhei esse caso, a primeira vez que eu olhei essa casinha aqui, eu olhei 0. Não, dia 26 tinha um caso, sim. Porque eu já não estou mais, eu estou ignorando a cor. Uma vez que a gente já identificou que as cores aqui elas podem mudar. De certa forma, eu ignorei a cor. Se você colocar logo de cara, caramba, agora só porque eu estou falando tá aparecendo. Aí se você coloca de baixo para cima, fica 0. Se você coloca o mouse de cima para baixo, fica 1. Para você mudar de uma casa para outra, você tem que ficar delicadamente. Não, uma pessoa de 50 anos não vai ter. Uma pessoa de 50 anos que não tem contato diário com gráficos, ainda mais com computador, não vai ter essa sacada. Não, horrível. O que tem que fazer aqui, e não é difícil, é abrir uma casa maior e colocar a cor para aparecer com a cores de confirmado ou óbito, se a pessoa quer trabalhar em cima das cores, mas eu colocaria uma bolinha da cor de confirmado e escrito confirmados. Repetiria, não tem problema nenhum você repetir. Eu repetiria sem problema nenhum. Isso traz informação mais clara e todo mundo consegue ver logo de cara a informação. Uma coisa também aqui, por exemplo, casos por semana epidemiológica. Normalmente, quando você coloca algo embaixo, você não está dando tanta significância para isso. Eu acredito que óbitos têm uma certa significância. Ah, mas não, tem nada a ver. Tem sim.
Vê, por exemplo, aqui eu tive 18 mortos por causa do coronavírus na semana 12. Só que por causa da linha preta, eu não consigo ver esse amarelo. Então, se você bater uma pessoa que não tem uma visão tão boa, como um idoso, por exemplo, ou sei lá, tem que ter muita atenção e ver aqui que no dia teve 18 óbitos. Eu estou acompanhando desde a primeira semana o gráfico do Le Monde. Você vê que ele mostra as curvas da morte em relação aos contaminados e curados. Você vê também, como eu falei, eles colocam os casos severos e as mortes em cima. A morte é importante, é uma coisa que deve ser evitada. Então, para um gráfico de barra desses, usar cores tão brilhantes como essa pode causar esse efeito, pode ocultar um dado importante. 18 óbitos é importante. Então, eles colocam embaixo da grande quantidade. Então, a informação que eles querem passar aqui, que eles estão conseguindo gerenciar a crise do Covid-19, mostrando que tem bastante casos, mas poucas mortes. No caso, se a informação fosse estamos tendo Covid-19, pessoas estão morrendo, mas estamos estrategicamente lidando de forma inteligente, a gente não quer esconder as informações, então eles colocariam o óbito em cima dos casos confirmados. E assim você veria sempre uma barrinha amarela em cima. E quando tem essa divisão, significa que daqui até aqui são os casos confirmados e esse volume aqui são os casos de óbito que estão sendo inferiorizados aqui nessa base. Você vê que na semana 14 também desapareceu praticamente a quantidade de óbitos. Por isso, ela tem que estar em evidência. Aqui eles colocam o amarelo em contraste com o vermelho, com o rosa, que tem contraste, são cores que se contrastam. Outra forma interessante de mostrar o problema seria por região. O Brasil fez isso de forma, na carta do Brasil, não tem numericamente a bola. Aqui mostra, então logo de cara você vê que é a França. Você não precisa falar pro cara mapa da França. Pô, todo mundo que mora na França sabe como tem o formato do seu país. O interessante é saber, na minha região, qual é o impacto. Aqui eu não preciso botar um mouse, eu não preciso mexer nada, eu já vejo logo de cara a informação que eu quero. Se eu quero mais informação, eu coloco o mapa e aí vai ter mais informações precisas. Um caso para cada 10 mil habitantes, praticamente. Esse gráfico aqui, eu achei ele genial, eu aprendi muito com esse gráfico. Ele marca a data, como também o dashboard do Brasil, mas em seguida ele marca o dia do confinamento, porque você tem que comparar, isso se chama medidas de controle. Você toma uma ação estratégica e aí você quer saber se a sua estratégia deu certo. Então você precisa fixar datas estrategicamente. Então, o dia de fechamento das escolas foi no dia 13 de março. O fechamento do comércio foi dia 14. O que teve? Teve 815 casos novos. Deu uma estabilizada, depois aumentou, o pessoal achou que é férias, então dá para você ter várias decisões, pensar mais. Aí teve o confinamento, teve uma redução de casos, de repente por causa da primeira estratégia lá de fechar as escolas. Só que depois começou a subir a quantidade de casos, e aí você vai ter um feedback da informação para saber se fechou as escolas, adiantou, não adiantou, por que aumentou? Aumentou porque de repente o governo teve uma estratégia ativa de testar mais pessoas e normalmente vai ter mais casos de contaminação. Mas o que eles acabam olhando é a quantidade de mortos no final. Então, você tem informação com o gráfico mostrado publicamente. E a curva por dia, a tão famosa curva por dia, que mostra o avanço de cada país, onde cada país toma diferentes estratégias. O avanço do coronavírus foram em datas diferentes, em países diferentes.
Mas para se comparar a estratégia, você tem que associar como o dia 1, o momento quando o primeiro caso foi detectado. E por isso eles usam essa curva para comparar o avanço do coronavírus dentro do país de forma igualitária. E aí você pode comparar as estratégias. Por exemplo, a França conseguiu dar uma freada legal com o confinamento. Você vê a partir do 15º dia. A França deu uma freada legal. Enquanto a Espanha não fez nada também, a Itália também não fez. E eles dispararam. Com o confinamento, quando a Itália percebeu que estava muito grande, eu acho que foi lá para o dia 20, a Itália começou a fazer um confinamento severo. Você vê que a Itália começa a diminuir em relação à curva. Os Estados Unidos demorou a reagir. Os Estados Unidos só reagiu lá para o dia 23. Então, ele está subindo em quantidades absurdas de casos, passando todo mundo. E a tendência é que a curva dos Estados Unidos vai ser muito mais alta que isso. Então, é um excelente gráfico, cores diferentes, não tão brilhantes. Aqui o único problema é o vermelho. De repente, o vermelho eles estão usando essas cores para mostrar casos críticos, né? Comparando ali o crítico, onde a China estava aqui, já não está mais. E essa aí é uma crítica e também já aproveitar para mostrar algumas ideias por trás do gráfico. Como se deve usar os gráficos para mostrar qualquer tipo de informação. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha. Tchau e até a próxima.